Um novo conflito multilateral com vítimas e agressores em várias frentes ameaça de novo a estabilidade global. Ou melhor, o que sobra dela quando se fala de economia. There's unfortunately a long history of trade and currency wars kind of mutating into actual warfare. Chefes de Estado e de governo do G20, reunidos em Seul, pensam no que fazer para evitar a guerra cambial e impulsionar as economias do planeta. Entre os mais atingidos, um dos países que reagem com mais agressividade é o Brasil. O Sem Fronteiras desta semana analisa as armas, os campos de batalha e as possíveis consequências dessa guerra. Como parar a guerra cambial? Perguntou a revista britânica The Economist, atribuindo ao ministro Guido Mantega, em setembro, a primeira declaração de que estava aberta a guerra entre as moedas. Nós vivemos hoje praticamente uma guerra comercial, uma guerra cambial, né? Porque o câmbio, né, é hoje um dos fatores importantes para determinar a competitividade ou não dos produtos. Cresce a reação global contra a política monetária americana, alerta o Wall Street Journal esta semana, destacando a declaração da presidente eleita, Dilma Rousseff, de que a última guerra cambial levou à Segunda Guerra Mundial. Brasil, China, Estados Unidos, Europa são os protagonistas dessa briga que domina a reunião do G20 na Coreia do Sul. Nos Estados Unidos, os políticos entraram no bate-boca. Presidentes americanos nunca comentam decisões do Banco Central, mas Barack Obama quebrou a regra e aplaudiu a decisão do Fed de injetar 600 bilhões de dólares na economia. Ou seja, imprimir dinheiro para dar um choque na entorpecida economia americana. A nova líder da oposição, Sarah Palin, se insurgiu, mandou o presidente do Fed, Ben Bernanke, voltar atrás. Pare já, ela escreveu. E o Wall Street Journal aplaudiu Sarah como a única líder no país a defender a estabilidade monetária. O estímulo de Obama à economia fracassou. O desemprego permanece alto, quase 10%. O Fed não consegue baixar mais a taxa de juros básica, hoje quase zero. O jeito é comprar títulos do Tesouro de longo prazo e rezar para que isso funcione. O objetivo declarado do Fed é aumentar a inflação nos Estados Unidos, incentivando empresas e bancos a gastar mais agora, antes que o dinheiro desvalorize. Pode ser que dê certo nos Estados Unidos, mas para a economia global, a julgar pelas reações, parece um desastre. Provoca inflação global e torna os outros países menos competitivos. O ministro da Fazenda alemão denuncia. Os americanos acusam os chineses de manipular a moeda e estão fazendo igual. O Banco Central americano tem que ouvir os outros países antes de fazer isso, reclama o ministro russo. Os Estados Unidos têm a obrigação de estabilizar as moedas, protesta o chinês. Sinal de que a coisa está feia, o presidente do Banco Mundial, Robert Selig, propôs a volta do ouro como padrão monetário, no mesmo dia em que o valor do metal disparou. Ninguém gostou dessa proposta. Mas como estabilizar as moedas e evitar a guerra cambial? O Sem Fronteiras ouviu, em Nova York, o economista Max Wolf, da Universidade New School. It was remarkable that all this started with Guido Mantega's declaration that a currency war was on. Absolutely. It was the first. What does it mean? It was Brazil who started to talk about it, complain. Yeah, I mean, the Brazilian official kind of coined the phrase that now everybody in the world uses, currency war, right? And their argument is very simple. It has a strong foundation in economic history. And their argument is this: the United States is struggling. People understand that. Our economy has had very low growth and some episodes of negative growth. Everyone knows the United States is really trying to get its economic engine going. And everybody wants the U.S. economic engine to be going because the U.S. is still 22% of world GDP. So America gets a wide swath of operation. But what nobody wants is the United States to pursue an aggressive strategy that says, okay, America will grow at your expense.
And if you're sitting in Germany or you're sitting in Brazil, you have two issues on your mind. One is that Tim Geithner, the Treasury Secretary of the United States, has been saying that global rebalancing should occur and countries with large export surpluses, they should absorb the pain, and that targets Germany and China and Brazil, okay? So that there's already some tension in the room. And then when you add to that, Brazil has seen its currency, the real, rise quite a bit, and it has put pressure on the Brazilian export economy and the efforts of the Brazilian economy to grow into new manufacturing in other areas. And so you have kind of the second strike, yeah? And so you have lashback type responses. The most aggressive came from China. So the Brazilian response was more diplomatic, but quite firm. And the argument was, it's sort of a warning. We hope we're not seeing the beginning of an attempt by the United States and possibly other countries to export at someone else's expense to help lift their economy up. And we do probably need to remember that President Obama, the President of the United States, has stated one of his major agenda items is to double U.S. exports in 5 years. That's incredibly aggressive. Very few people think this will work. But if there is a major export increase as part of America's plan, and then we're doing things that push down the value of the U.S. dollar, it could begin to look like a real effort by the United States to basically import other people's economic growth and export our own economic pain. And whenever you're saying, hey, why don't you take some of my pain and I'll take some of your gain, you're going to make some new enemies and a very small number of new friends. Our president-elect remembered that in the 30s, a currency war and a trade war led to a world war, Absolutely. A World War II. So could that happen now again? Absolutely. So, I think Rousseff makes a good point. I think that historians and economic historians can tell you that when you have intense trade wars, and a subtype of trade war is a currency war, right? There are many ways you can fight each other. You can outlaw other people's products, you can subsidize your own products, you can dump products on foreign markets, lots of things you can do. One subset of a trade war can be a currency war. In the past, when currency wars or trade wars have gotten big and intense, they have often led to what we call hot wars or military wars. There is a history. And the last time we saw a big international battle among developed countries fighting with each other to export pain and import gain, it was the 1930s, and it was the run-up to a massive war in which tens of millions of people around the world lost their lives as the trade war slippery slope slid toward actual military warfare. So we do have a history there, and that history actually was with us in the 18th and 19th century also. Since everybody's mad at the U.S., what does Obama have to offer? To be fair, in the G20 meeting, everyone's pissed off at each other. It's not just everyone in the United States. A lot of anger. There's anger at the Chinese. But the main player is the United States. The U.S. and China. The big two things is the United States using quantitative easing to decrease the dollar, exporting pain, and have the Chinese held their currency too low, too long, and has this meant that other countries can't develop or compete in manufacturing industries. And that's a big deal all over Central and South America. It's a big deal all over Southeast Asia and South Asia and East Asia. That's global. So that bothers the Japanese, it bothers the South Koreans, it bothers all kinds of parties around the world. What about China? What can China offer? Well, the Chinese have two offers they can make, right? So one, they could increase or allow to increase the value of their currency, the renminbi. They have already promised to do that? They have, but they've promised it a lot, and the currency is worth almost exactly what it was 3 years ago. The other thing they can do is they can increase the imports they allow. So what the Chinese could do is open up their market to more developed goods. Desvalorizar a moeda para ganhar competitividade no mercado internacional é truque velho de países de porte médio e pequeno na economia mundial, habitualmente sem provocar maiores transtornos. Grécia, Portugal, Espanha, por exemplo, usaram muito a desvalorização no passado, quando suas exportações se tornavam caras ou os governos precisavam de recursos externos. Não podem mais repetir a dose para aliviar a crise que atravessam, porque adotaram o euro como moeda comum e não têm mais autonomia para uma decisão desse tipo apenas em nível nacional. Só quem pode decidir desvalorizar o euro é o Banco Central Europeu, levando em conta interesses nem sempre iguais dos 16 países que adotam esta moeda.
O problema cresce quando mega atores no cenário econômico desvalorizam ou mantêm baixa sua taxa de câmbio, como se passa agora com China e Estados Unidos. Os chineses já estão neste jogo há alguns anos. Fixam o yuan num valor baixo e isso deixa suas mercadorias mais baratas para compradores estrangeiros. Difícil concorrer com os produtores chineses e seus artigos a preços de banana. Pressão de fora em cima dos chineses não tem faltado para que deixem a taxa de câmbio refletir melhor a realidade de mercado e do comércio internacional, em vez de estabelecê-la por decreto do Partido Comunista. Pequim ouve as queixas, diz que vai avaliar o assunto, mas o governo acaba adotando sua diretriz preferida no setor. Se finge de morto e mantém o yuan valendo pouco em relação ao dólar e a outras moedas. O yuan chegou a se valorizar mais de 20% entre 2005 e 2008 em relação ao dólar, mas desde então a moeda é mantida praticamente no mesmo patamar. Quem entra na dança agora são os Estados Unidos, em meio a uma das maiores crises financeiras em sua história, com baixo índice de atividade econômica e altos níveis de desemprego. Os governos Bush e Obama injetaram na economia mais de $1 trilhão em recursos públicos, sem resultados satisfatórios. Agora é o Banco Central americano que tenta novo estímulo e o resto do mundo teme, como consequência, a desvalorização do dólar. O Sem Fronteiras conversou em Paris com o economista Benjamin Carton. Est-ce que ça fait pression sur les exportations européennes? Alors, ça dépend énormément des pays. Par exemple, l'Allemagne a, depuis la crise économique, donc depuis 2 ans, vu un grand rebond de ses exportations. Elle a réussi à reprendre des parts de marché et aujourd'hui le commerce mondial est plutôt il y a beaucoup de croissance. Donc pour l'Allemagne, les choses vont plutôt bien et d'ailleurs on observe quoi? Que l'Allemagne a un excédent budgétaire. La France, c'est un petit peu moins le cas. La France aimerait bien avoir un petit peu plus d'excédent budgétaire. Mais ce qui se passe en fait, c'est que pour chaque pays européen, les déséquilibres de la balance commerciale, excédent en Allemagne, déficit plutôt en France, en Espagne, en Grèce, ce n'est pas des problèmes par rapport au reste du monde, c'est des problèmes au sein de l'Europe. Donc le problème, ce n'est pas tant de savoir l'euro par rapport au dollar ou par rapport au yuan. En Europe, le problème, ce sont le niveau des salaires en Allemagne, les salaires en France, les salaires en Espagne, en Italie et en Grèce. Donc c'est un problème qui est extrêmement différent, même si, parce qu'il se traite dans la zone euro, même si de certaine façon, ça ressemble au niveau des monnaies dollar-euro par rapport au yuan. Vous pensez que la Chine va finir par céder dans ce bras de fer pour qu'elle évalue un peu sa monnaie? Alors je ne pense pas. À mon avis, la Chine va vraiment rester sur son point de vue qui est de faire en sorte que le yuan s'apprécie par rapport au dollar, mais très progressivement. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? Parce qu'ils ont peur d'une chose qui est bien connue de la plupart des économies émergentes, c'est que si on laisse la monnaie fluctuer trop, s'apprécier trop ou se déprécier trop, les risques, c'est qu'il y ait des très fortes entrées de capitaux qui créent des bulles dans le pays et lorsque la bulle éclate, là à l'inverse, on a des sorties de capitaux. Donc on a une espèce de trop forte croissance une période et puis une crise, un peu ce qui s'est passé en Asie en 98. C'est cela que la Chine veut éviter, de la même façon que le Brésil ou l'Afrique du Sud gèrent leur monnaie pour éviter ces trop fortes entrées de capitaux. Donc cette raison est suffisante pour que la Chine refuse de faire apprécier le yuan trop rapidement. Donc c'est une préoccupation commune des pays émergents. Ah oui, c'est une problématique uniquement pour les pays émergents. Les pays développés, eux, ont un système financier qui est beaucoup plus large, qui n'est pas du tout le même, et eux ne s'inquiètent pas du tout des entrées de capitaux. Tout ça se fait tout à fait bien entre l'Europe et les États-Unis. Ça n'est pas la peine d'agir, par exemple, en limitant les entrées de capitaux ou en limitant les fluctuations des monnaies.
En revanche, les pays émergents, eux, ont besoin de le faire. Et c'est là, quelque part, que ça frotte. La guerre des monnaies, elle vient de cette différence entre les pays développés et les pays émergents. Uma tropa de choque brasileira desembarca em Seul na reunião do G20 para usar toda a munição na guerra cambial que está ameaçando o Brasil. O presidente em exercício, a presidente eleita e o ministro da Fazenda, que está assumindo ares de general. Tal destaque que tem merecido suas declarações. Talvez tenha que haver recuo do dólar. A estratégia se justifica. O Brasil está se afogando em dólares. O saldo de divisas em operações financeiras este ano já atingiu mais de 26 bilhões de dólares, contra 18,8 no ano passado. É boa notícia. Mostra que o Brasil tem hoje uma economia reconhecidamente dinâmica e saudável, além de uma taxa de juros sem igual no mundo. A taxa é péssima para quem deve no Brasil, mas para quem vem aqui ganhar dinheiro, um negócio da China, com o perdão da ironia. A enxurrada de moeda americana, no entanto, tem um lado perverso. Ela valoriza o real e, com isso, nossos produtos de exportação ficam caros e perdem mercado, ao passo que os importados chegam baratos e concorrem com o produto nacional. O setor mais atingido é a indústria, que há 6 meses não consegue acompanhar o crescimento dos outros segmentos da economia. Nas trocas com o exterior, os produtos manufaturados já acumulam este ano um déficit de menos 25 bilhões de dólares. O Banco Central segura o real a muito custo, com impostos na entrada de dólares e com a compra de grandes volumes de moeda americana. Mas até onde essas medidas irão funcionar? O governo brasileiro pode fazer mais do que uma espécie de linha Maginot? As casamatas que os franceses construíram para se defender dos alemães na Segunda Guerra Mundial foram superadas sem dificuldades pelos ataques relâmpago dos tanques nazistas. Para saber qual a melhor tática de defesa para o Brasil, o Sem Fronteiras procurou o economista Márcio Roland, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eu acho que são várias medidas. Existem as medidas de curto prazo. É bom separar isso, as medidas que devem ser tomadas ao longo deste ano 2010 e 2011, e que o Brasil não tem outra saída, não tem como ele interferir na política monetária norte-americana, não tem como ele interferir na política cambial chinesa. Então, o que resta a ele é fazer o seu dever de casa. E o dever de casa envolve, procurar uma certa estabilidade da taxa de câmbio, e o governo vem contando com armas como controle de capitais. Essas armas têm sido utilizadas, têm sido reforçadas, como o IOF, o aumento do IOF em operações financeiras domésticas. Provavelmente, novos aumentos em IOF, novas medidas de controle de capitais devem ser adotadas no Brasil, como, por exemplo, quarentena, entre outros, porque a nossa moeda tende a apreciar. Mas veja só, essas são medidas para controlar a taxa de câmbio no seu curto prazo, no movimento de 2010 para 2011. Elas são medidas paliativas, que logo devem ser removidas. Assim que o mundo voltar a se restabelecer um pouco mais fortemente, a taxa de juros americana voltar a subir, o Brasil deverá remover essas medidas. Ou seja, é preciso considerar desde já medidas para alterar a taxa de câmbio ao longo do tempo, e vão muito além de controle de capitais. Quais seriam? Olha, o que nós sabemos que uma das principais causas da apreciação cambial no Brasil, acho que pelo menos isso é um consenso, tá, entre economistas, algo difícil de obter, tá, é a taxa real de juros, que é muito alta. Então o governo precisa enveredar esforços para reduzir rapidamente a taxa de juros. E isso implica em alteração em grande medida no mix da política macroeconômica. Ela hoje é naturalmente uma política ancorada na política monetária, no Banco Central. Cabe ao Banco Central controlar a inflação no Brasil. Sozinho. Sozinho, tá? Eu acho que essa é o nosso último homem lá na barreira, lá na trincheira. Exatamente. Cabe ao Banco Central fazer isso e cabe ao Ministério da Fazenda dar estímulos à economia para a gente seguir crescendo 5%, 6%. Mas ele não pode ser deixado sozinho lá. O problema é este. O problema é que hoje é cobrado do Ministério da Fazenda, que também tem a responsabilidade em controlar preços domesticamente, através de políticas fiscais de controle, de qualidade e que controle essa expansão de demanda que não é sustentável no tempo. Mas será que seria necessário desaquecer um pouco a economia? Eu acho que a palavra desaquecer a economia é muito forte, né? E buscar trajetória de crescimento sustentável.
Tá? Mais uma vez, o Brasil pode crescer 7,5% esse ano, mas esse crescimento definitivamente não é sustentável. Ele, em grande parte, é estatístico, né? Porque o ano passado a gente praticamente cresceu 0. Então, em relação ao ano passado, qualquer crescimento é alguma coisa. Há uma ilusão desse 7,5%. Segundo, grande parte desse crescimento está acontecendo via consumo. Mais uma vez, um problema. Ao contrário do que parece, o crescimento econômico sustentável em consumo implica que o país logo tem que parar de crescer. Tá? O Brasil precisa alterar o mix de política macroeconômica, precisa alterar o mix de política fiscal, precisa alterar a expansão de gasto para a expansão de investimento público. Isso não quer dizer, portanto, desaquecer a economia. Quando a gente fala em realizar investimentos públicos maiores do que hoje, você está falando em manter a economia acesa e ativa, só que por outros canais. Pelo canal sustentável de longo prazo. E nessa guerra cambial, quem são os vilões dessa guerra? Eu vejo 2 países, de fato há 2 culpados, tá? 2 grandes culpados, os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos vivem esse mundo, é um modelo de desenvolvimento, é um modelo de crescimento, é um modelo econômico. Não dá para você pedir os americanos para se tornarem grandes poupadores do mundo, tá? É um padrão social e cultural, tá? O império tende a fracassar no futuro. Todos os impérios fracassam, os Estados Unidos, inclusive por isso, porque esse modelo deve fracassar nas próximas décadas. Tá? Do outro lado, tem os chineses, que se a moeda yuan revalorizar fortemente, tá, vai ter uma grave crise social. A gente está falando de um país que tem uma população enorme e mais de 600 milhões de habitantes vivendo em situações extremamente precárias. No campo. No campo. E uma grande parte da indústria chinesa é extremamente competitiva somente no câmbio. Então, se a moeda chinesa se revaloriza rapidamente, esse conjunto de empresas quebram e vários setores fracassam. O presidente Lula, que participa do G20 ao lado da presidente eleita Dilma Rousseff, lembrou que o mercado consumidor mundial diminuiu depois da crise de 2008. Por isso, os países devem tentar aumentar o consumo para equilibrar o comércio mundial. Se os países mais ricos não estão consumindo a contento, ou seja, e todos querem lastrear a sua economia nas exportações, o mundo vai à falência, porque é preciso ter alguém para comprar. Se todo mundo só quiser vender, como é que vai ficar o Ceará? Alguém precisa comprar. Então é preciso partilhar essas decisões para que, no mundo globalizado e cada vez mais interdependente, a gente não permita que um país, de forma unilateral, tome posições sem antes discutir os reflexos daquela decisão na economia de outros países. Esse é mais ou menos o tom da reunião do G20 aqui em Seul. Todos os líderes dizem que é necessário chegar a um acordo para evitar que as medidas contra a supervalorização das moedas em relação ao dólar se transformem numa guerra comercial. Mas como fazer isso? O mundo já viveu uma situação semelhante na depressão da década de 30 no século passado. A economia estava se recuperando de Nova York quando começou uma guerra cambial, seguida de uma guerra comercial com a criação de barreiras contra as importações. Foi aí que a economia mundial despencou de vez.